Olá, querido jovem, tudo bem com vocês? Trago mais um esboço da lição. Chegamos à lição de número 3 com a temática A Mente de Cristo. Essa lição está extraordinária, com temas poderosos da palavra de Deus, porque o nosso grande objetivo é crescer no conhecimento da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Cola na Lição. Compartilhe com seus amigos, comente e se você ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal. Vamos à nossa parte introdutória. Queridos, ao longo desta semana nós somos desafiados a refletir sobre o que significa ter a mente de Cristo. Esse conceito vai além de simplesmente conhecer ou admirar seus ensinamentos. Trata-se de viver em comunhão tão íntima com Deus que nossos pensamentos, atitudes e ações passam a refletir o de Cristo, inspirados pelo exemplo supremo de humildade e amor encontrado em Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. Exploraremos como essa transformação é essencial para uma vida autêntica. E a grande pergunta da semana: como podemos, em nossa humanidade imperfeita, permitir que a mente de Cristo nos molde nos relacionamentos, escolhas e fé? Querido, nós temos também o nosso esboço, sendo o primeiro tópico, duas mentes que pensam igual, tendo a mentalidade de Cristo, fé e obediência. Por último, mas não menos importante tópico, isso pode mesmo acontecer. No primeiro tópico, duas mentes que pensam igual. O que nós podemos extrair? Quais são os pontos importantes que não podem passar despercebidos no estudo da lição? Nós temos dois tópicos importantes. A conexão transformadora com Cristo. O que isso significa? Devemos convidar Deus para nossas vidas. Cria uma conexão profunda. Convidar Deus para as nossas vidas cria uma conexão profunda. A mente de Cristo é desenvolvida através da oração e intimidade espiritual. Ei, muito mais do que vestir como um cristão, falar como um cristão, embora sejam evidências de que estamos no caminho, mas precisamos ser de fato e em verdade. Segundo tópico, Cristo como nosso exemplo perfeito. Ter a mente de Cristo implica viver, pensar e agir como Ele. Nossas ações devem refletir compaixão, humildade e serviço, alinhando-nos com os propósitos divinos. Nesses aspectos aqui, querido, nós podemos destacar dois grupos de pessoas. Quem são esses dois grupos de pessoas? Primeiro, admiração e desejo. Ao estudar, ler, ouvir sobre Cristo, existe um grupo que tem muita admiração e desejo. Muitos admiram a forma como Cristo viveu, porém, essa admiração não alcança um segundo estágio. Fica somente na admiração e no desejo de quem sabe um dia viver como ele viveu, mas é uma ação indefinida. Um outro grupo são as pessoas que são intencionais, né? Existe uma intencionalidade diária, a admiração transformada em um processo diário e intencionalidade de busca por viver como ele viveu. Queridos, esse tópico é interessante porque, com a mesma admiração, nós devemos buscar viver como Cristo viveu. Admiramos? Sim, mas essa admiração ela me leva a uma intencionalidade diária de viver como ele viveu. Segundo tópico da lição, tendo a mentalidade de Cristo. Esse é um ponto muito interessante, a grande ênfase da lição na semana nós encontramos nesta segunda parte, tendo a mentalidade de Cristo, significa uma renovação da mente, é o que Romanos capítulo 12, verso 2 nos convida, e renovação da mente significa leitura e meditação na palavra, substituição de pensamentos negativos, prática de análise e alinhamento diário com o desejo, com os planos de Cristo para a nossa vida. Significa também, quer dizer, imitação de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1.
observar o exemplo de Jesus, praticar amor, humildade e serviço, desenvolver empatia nas relações, dependência do Espírito Santo, vida de oração contínua, confiança na transformação divina, obediência à direção do Espírito. Isso aqui é novidade? Não, mas muitas das vezes não praticamos. Então, nesse aspecto se torna novidade, porque não praticamos. Queridos, trago aqui uma pergunta sugestiva. Como você tem renovado sua mente para alinhar seus pensamentos com a vontade de Deus no dia a dia? Não é de forma esporádica, ou quando eu quero, quando eu tenho vontade, no dia a dia. Como você tem renovado sua mente para alinhar seus pensamentos com a vontade de Deus? Fé e obediência, a mentalidade de Cristo versus a natureza pecaminosa. Queridos, mentalidade de Cristo significa humildade, serviço e obediência a Deus. A natureza pecaminosa, inclinação para o egoísmo, desobediência e satisfação dos desejos, dos nossos próprios desejos. Isso nos é natural. E é por isso que nós devemos buscar pela mentalidade de Cristo, que nos capacitará a viver uma vida de acordo como Cristo nos ordena, de acordo com assim diz o Senhor, tendo como exemplo supremo e perfeito o exemplo de Cristo. Fé e obediência, fé, confiança em Deus, transformação interior, relação com a salvação, obediência, atitude de amor, expressão de fé, resultado de santidade. Tem um pequeno trecho da lição, hashtag está na lição, a lição, a lei de Deus guiava a vida de Cristo e tudo o que ele fazia. Jesus não veio para deixar de lado a lei, ele veio para cumprir a lei em perfeita obediência e submissão à vontade do Pai. Uma outra pergunta sugestiva para a interação na sua unidade de ação: como podemos cultivar a mentalidade de Cristo em um mundo que constantemente alimenta a natureza pecaminosa? Como? Isso pode mesmo acontecer? O último ponto da lição, queridos, aqui a lição ela converge para dois pontos. Primeiro, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com Deus. Trate as pessoas não apenas como você gostaria de ser tratado, mas como Jesus as trataria. Há um verso na Bíblia, Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Ouse pedir mais. Deus está desejoso em realizar os nossos desejos espirituais. E aqui eu trago a indicação de um livro, que eu estou quase concluindo a leitura deste livro, Ouse pedir mais. Ouse pedir mais as bênçãos de Deus. Ouse pedir mais a Deus para que você possa se tornar forte, robusto, para que você possa alcançar robustez espiritual. E ao alcançar essa robustez espiritual, consagrar sua vida mais e mais a Deus. E essa consagração irá refletir nos relacionamentos que você terá com os outros. Conclusão: ter a mente de Cristo e viver em humildade, amor e obediência a Deus, permitindo que Ele molde nossos pensamentos e ações. Essa transformação nos chama a refletir o caráter de Cristo em nossos relacionamentos. Escolha e fé, guiando-nos a uma vida que glorifica e edifica ao próximo. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Fui! Tchau, tchau!